vamos ler apenas 3 versículos de Provérbios, que diz assim, 3, 13 e 14. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, muito feliz ele é, e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor a sua mercadoria, a sabedoria, do que os artigos de prata, e maior é o lucro que a sabedoria pode dar do que dá o fino. Então, por isso, o 7 diz assim: a sabedoria, então, é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que você possui, vende tudo que você tem, compra a sabedoria, adquire o entendimento. Claro que sabedoria aqui também é o nosso Redentor, né? Porque Paulo diz que Cristo é sabedoria de Deus. Ao mesmo tempo, a sabedoria que nós conhecemos, que é dada a todos os homens, é também luz divina, é da parte de Deus. Nós vamos cantar o hino 317, não é isso? De pé, vamos cantar 317, e em seguida eu peço ao Leógios que faça uma oração, e aí o Luiz vai trazer para nós uma pequena reflexão para o nosso enlevo espiritual, e em seguida temos a bênção do compartilhamento do nosso preletor. Bom dia, pessoal. A oração que Leógios fez, já falou tudo que eu ia ter que falar aqui. Então vai estar simples. Vamos lá, gente. Esse momento é rapidinho, tá? Alguns slides que eu preparei aqui, porque nós estamos, como o Leógios acabou de orar, a pressão é mundial em cima de filosofias, em cima de tudo aquilo que é para nos afastar da palavra de Deus. E aqui, coincidentemente, né, o reverendo Cleômenes falou de Provérbios, e eu gostaria de colocar um versículo de Provérbios também para chamar a nossa atenção, não apenas com relação à questão universitária, porque aquilo que está escrito na palavra, especialmente esse versículo, né, que nós vamos ver aqui, ele é válido para todas as áreas da nossa vida, porque nós estamos aqui num campo de batalha, nós estamos numa luta, e em todas as vertentes que você puder imaginar, o inimigo de nossas almas tem trabalhado para trazer esse monte de filosofias que são erradas, tem nada a ver com o que está escrito na palavra, e o alvo é esse. Realmente é tirar a palavra de Deus, tirar a sabedoria, tirar o conhecimento para você ficar, né, segundo o curso deste mundo. E nós somos chamados por contrário. E aqui então, prudência. Só para a gente ver aqui, o prudência, gente, olha, isso aqui é internet, eu peguei lá a primeira definição que eu vi. Prudência é a virtude de agir com cuidado, sabedoria e moderação, discernindo os meios adequados para um fim bom e considerando as consequências das ações. Derivada do latim prudentia, previsão, sagacidade, a prudência envolve a capacidade de avaliar riscos, deliberar sobre escolhas e tomar decisões que promovam o bem-estar e evitem o dano. Mais importante, é uma virtude intelectual que governa as outras virtudes e é essencial para a aplicação de princípios morais de forma eficaz na prática, tá? Bom, então, o versículo que eu queria trazer para vocês, antes de colocá-lo, olha, nós estamos numa luta ferrenha, especialmente, vou dar uma ênfase aqui na questão de marxismo, tá? Que é o que está dentro das faculdades, que é o que está em tudo quanto é lugar, meios de comunicação, tudo que tiver à nossa volta. Então, olha só, Max Horkheimer, esse é a escola de Frankfurt, tá? Esse, entre aspas, né, filósofo falou o seguinte: a revolução não acontecerá com armas, mas sim de forma crescente, ano a ano, geração a geração.
aos poucos, nos infiltraremos em suas instituições educacionais e seus diretórios políticos e transformaremos lentamente em entidades marxistas à medida que avançamos para um igualitarismo universal. É isso que está já no meio, no ensino, em tudo quanto é nível, descendo até a nível já de escola primária, tá, gente? Então, isso aqui é algo que está acontecendo, mas não é de hoje. Isso aqui está acontecendo, essa jogar essa filosofia para dentro dos corações e das mentes, né, das pessoas. Isso aqui está vindo, na verdade, se a gente for começar a olhar lá atrás, nós vamos olhar muito para trás, gente, tá? Começa desde Revolução Francesa, Iluminismo, a ênfase maior fica na hora que começa, né, com o leninismo e tudo aquilo que aconteceu no início do século passado. E, olha, a luta é isso aqui que está sendo colocado cada vez mais e mais forte. Vocês viram essa semana mesmo, está acabando agora, lá nos Estados Unidos, né, assassinato daquele do Charlie, né, Kirk. Então, isso tudo aí, gente, envolve a esquerda, envolve tudo isso que está. E tem, em última análise, movimento esquerdista, o inimigo não era o capitalismo, e sim o cristianismo. Essa frase aqui eu tirei de um boletim aqui da nossa igreja, boletim 709, tá? Que o reverendo Fulton escreveu a respeito da igreja e do mundo. Eu queria chamar a atenção para isso aqui, por quê? Porque isso aqui, gente, é que realmente é a coisa, a verdade da coisa é essa. Toda a esquerda, marxismo e tudo, não é contra capitalismo, não, na verdade o fim do negócio é contra o cristianismo. Tá? Então é importantíssimo a gente enxergar isso, guardem isso. Em última análise, movimento esquerdista, marxismo, tudo isso que está acontecendo, o inimigo não é o capitalismo, e sim o cristianismo, tá? Tem um livro do C.S. Lewis, livro que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que eu recomendo, tá? Fortemente. Esse é uma ficção muito bem feita, em cima de psicologia, né? Psicologia humana, e tem um ponto lá que o diabo escrevendo pro aluno dele, ele fala assim, a partir desse ponto, via Hegel, filósofo, tá? Outro propagandista indispensável que está do nosso lado, do lado do diabo, né? Nós forjamos facilmente tanto o Estado nazista como comunista, tá? Então, é muito interessante esse livro, leiam, tá? Quem puder, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Vamos lá. Provérbios 22:3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. É isso. A ideia desse nosso encontro e que o reverendo Fulton vai trazer para nós é isso, gente. Vamos ficar espertos, vamos ser prudentes com relação a tudo que está acontecendo para a gente não passar à frente e sofrer a consequência, tá? Então é muito importante essa questão da prudência e da soberania. A palavra de Deus também repete no mesmo livro de Provérbios, mostrando no Provérbios 14:15 aí, ó, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Pessoal não lê, pessoal não sabe, fica simplesmente só escutando aquilo que vem de Rede Globo, aquilo que vem por aí, sem discernir as coisas, e termina que se torna esse simplório
que vai adiante e sofre consequência, né, o tempo todo. O próprio Senhor Jesus, ele nos dá um exemplo, tá? Lá em Lucas 14, 28 a 30, Jesus fala assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pôde acabar. Tá, o Senhor está dando aqui mostrando de alguém querendo construir uma torre, mas isso é válido para nós em qualquer área da nossa vida, tá? Independentemente de ser uma área simplesmente voltada para a mente ou voltada para obras, não interessa. A gente tem que pensa, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui é. O que é a verdade? Olha só, esse pessoal que está entrando na faculdade e encarando tudo isso que está acontecendo aí. Gente, nós não temos como sair do mundo, tá? Igual universidade, você vai ter que entrar na universidade. Por quê? Porque o lado bom existe e tem um lado também que, infelizmente, questão aí política, filosófica, não interessa, mas não tem como, você vai ter que entrar, tá? Então, lembra sempre essa frase desse José Ortega y Gasset aqui, esse é um filósofo espanhol. Ele fala: eu sou eu e minha circunstância, se não salva ela, não me salva a mim. Ou seja, você tem que estar atento. Toda a circunstância que está ao seu redor, você vai ter que vencê-la. Como? Você vai conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, a coisa é muito séria. Então você tem que olhar tudo, porque você está aqui, você nasceu aqui no Brasil, nessa época que você está enfrentando tudo isso que está acontecendo aqui. Gente, é a circunstância que cada um de nós está vivendo. Essa circunstância não tem como você sair dela, mas como você vai vivenciá-la, e você tem que vivenciá-la e tem que vencê-la, então você vai ter que saber, peraí, onde é que eu vou, como que eu tenho que fazer, qual que é o caminho correto, tá? Então, o próprio Jesus falou: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está aqui, a solução está aqui. É a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Então, para você conseguir vencer todas essas circunstâncias ao nosso redor, vai ter que ser por isso aí. É pela palavra de Deus. Cosmovisão. Todos nós agimos com base na cosmovisão que a gente tem das coisas. É como que você enxerga as coisas que você vai fazer. E aí você tem a influência. É aquilo que veio do seu berço, né? Aquilo que seu avô transmitiu, que seu pai transmitiu, que você está vivendo. Gente, nós somos isso. É a cultura que você foi criado. É todo esse ambiente que você cresceu e aprendeu. Então, o que é importantíssimo nessa questão de cosmovisão e que todos nós vivemos, todos nós agimos com base numa cosmovisão, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente aprendeu. Só que, gente, olha isso aqui. A cosmovisão é um conjunto de pressuposições. Essas pressuposições, né, podem ser suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Então tem muita gente que vive aí uma vida que é totalmente fora da realidade com relação à palavra, tá? Que eu estou sempre falando, com relação à palavra de Deus, muita gente vive achando que está certo e está totalmente errado. Então tem os meio termo e tem realmente aquilo que é verdadeiro e que a gente tem que correr atrás. E esse conjunto de pressuposições que nós sustentamos isso aí consciente ou subconscientemente,
consistente ou inconsistentemente. Uma coisa é certa, você vai viver aquela circunstância que você está ao seu redor, tá? Ou de forma certa, ou de forma errada, ou de mais ou menos, mas você vai ter que viver aquilo ali. E isso aí, um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a constituição básica do nosso mundo, é isso aí. Não tem como, nós estamos vivos e nós temos que encarar essa onça que a gente tem que lutar com ela todo dia. E aí, olha só, rapidamente, tá, gente? Já estou acabando. Cosmovisões. As cosmovisões todas vão estar dentro disso aqui. Você tem vão estar desde um teísmo, desde quem crê que existe Deus ou deuses, algo que está além, tá, daquilo que é o material nosso aqui. Tem a turma que vai chegando até o deísmo. Esse teísmo aí, gente, é aquilo que o pessoal fala assim, ó, existe Deus ou deuses e eles se envolvem com o que está acontecendo aqui. O deísmo é aquela turma que já pensa assim, isso aqui realmente, deve ter um Deus que criou isso aqui e tudo, mas só que ele criou, deu corda e foi embora. Então nós estamos à nossa mercê aqui. E vai descendo até chegar em ateísmo, tá? A turminha que toma a decisão de crer que não tem nenhum Deus, enfim. Mas olha só, olha a quantidade de coisa que é julgada para nós com base exatamente naquilo que o Leógenes falou na oração dele, essas várias filosofias que tem por aí. Olha só, cosmovisões, absolutista, racionalista, materialista, epicurista, marxista, anarquista, agnóstica, estoicista, liberalista, idealista, construtivista, existencialista, nihilista, humanista, e eu coloquei um Nista aí, sabe por quê? Porque essa lista é tão grande que se eu for colocar aqui, nós vamos ficar aqui até o final da tarde. Então, não é isso, tá? Agora, o que é o caminho para nós com base na palavra de Deus? Olha só. Nós estamos aonde? Do teísmo até o ateísmo, nós estamos no teísmo. Dentro do teísmo, existem monoteístas, existem politeístas e existem enoteístas, tá? Monoteístas é o pessoal que acredita num só Deus, tá? Os politeístas, aquela turma que acredita que tem Deus para tudo quanto é lado, se você chegar na Índia, tem mais de 1 milhão de Deus. E os enoteístas é aqueles que acreditam que tem um escalonamento aí. Tem um Deus que é maior do que os outros todos deuses lá, tá? Tipo, a Grécia lá acredita lá no Zeus, que o Zeus está acima daqueles outros deuses, etc. Bom, encurtando, o nosso caminho tá ali, ó, dentro dos monoteístas. O que nós vamos ter? Nós vamos ter ali Islã, nós vamos ter judaísmo e nós vamos ter o cristianismo. Gente, de tudo, esse caminho todo aí, desses milhões de coisas, tem um caminho a ser percorrido e que é o caminho certo, que é o caminho da palavra de Deus, que vai estar então dentro do cristianismo. E eu não vou entrar agora sabe, porque dentro do cristianismo também tem uma opção de coisa também que não tem nada a ver, tá? Que a gente tem que ficar atento. Então, tipo assim, você tem uma igreja romana, tá? Uma igreja romana que você vai olhar lá o que está escrito na palavra e o que acontece e fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas eles se denominam cristãos, tá? Então, dentro do cristianismo, você tem que saber qual dentro do cristianismo é aquele cristianismo que é o da palavra de Deus, tá? Então, não é o assunto aqui para a gente hoje, né, falar de denominações, os negócios todos, mas olha, é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Se você pegar qualquer igreja que siga aquilo que está escrito na palavra de Deus para valer, sem acrescentar absolutamente nada e sem tirar nada, tá? Vai nessa igreja. Tem aí a questão dos 5 pontos do
calvinismo é importante, os 5 solas é importante. Nós não vamos estar falando disso aqui hoje não, mas se você pegar uma igreja que pega somente os 5 solas, tá? E também, tá, toda essa estrutura da reforma e vai direitinho em cima daquilo sem sair para um lado nem para o outro, pode ficar nessa igreja. Não interessa como é que a chama não, mas esse é o caminho para nós, sabe? E concluindo, gente, olha o que o Salmo 111, 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente o que o reverendo Cleomes falou aqui e que o Leóis também orou. E olha, não foi nada combinado não, que eles não sabiam o que ia falar, não sabia que o Leóis ia orar, muito menos o que o Cleomes ia falar, tá bom? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que essa verdade aqui, Jesus Cristo, seja realmente aquilo que você vai estar buscando de todo o seu coração, por influência do Espírito Santo de Deus. Então, que a gente possa usar, ser o máximo prudente para a gente obter essa sabedoria e para a gente saber o caminho certinho da verdade num mundo que tem bilhões de outras alternativas para nós. Que a gente saiba a alternativa correta e que é aquilo que o reverendo Fulton vai trazer para nós agora. Reverendo? Bom, graças a Deus, né? Começamos muito bem. E diria, se terminasse aqui, a gente já ia para casa cheio mesmo de bênção por essa palavra abençoadora. Vou pedir a Carol, nossa muito amada participante, aluna, eu brinco com ela, se ela não vier a algum encontro da IPM, a gente cancela o encontro, porque a Carol está sempre com a gente aqui, né? E ela, mas o Leórgio trabalha na UFMG, e aí o Leórgio brinca até que a Carol quase que é chefa dele. Vamos ficar de pé, vamos orar com a Carol, pedindo a bênção, Carol, agora para o nosso preletor e a nossa palestra principal. Muito obrigado, Luiz, querido, pela sua participação, presbítero muito amado. Meus irmãos, é uma honra para mim estar num assunto como esse, mas eu, antes de começar, sobrou para mim. Em 96, minha filha ia fazer vestibular para inglês na USP. E ela, se sentindo só, pediu ajuda. E eu fui fazer com ela. Mas a minha ideia não era só para ir perto dela. E eu não queria fazer inglês, apesar de que inglês é muito útil. Mas eu estava viajando constantemente para os Estados Unidos. E meu inglês dava para arranhar, pelo menos para chegar no McDonald's e dizer number one, dava tranquilamente. Então eu resolvi fazer linguística. Eu passei, ela não passou. E acabei fazendo também uma língua africana, não indo-europeia, o de Ulá. Não lembro de mais nada dela, mas aprendi algumas coisas que ficaram. O mecanismo da língua, do que ela significa. Por exemplo, a gramática dessa língua foi escrita por um francês que viveu entre eles. E o título da gramática é Cobras, Escorpiões, Lacraias, Mulheres e Outros Bichos Peçonhentos. A visão que eles tinham exatamente de mundo era essa. E, ou seja, o que me valeu mais foi entender a visão desses africanos. Irmãos, as margens do rio Níger têm mais de 1000 línguas, não é dialetos, línguas. Mais de 1000 línguas.
A Bíblia não foi traduzida ainda para metade delas. Se você gostaria de fazer isso, vale a pena lembrar do que o reverendo Ronaldo Lidório fez na África, entre os concombas. Ele foi para lá, aprendeu a língua. Quando ele já conseguia falar normalmente com qualquer um, ele tratou de fazer um dicionário da língua, palavra tal tem tal significado, palavra tal tem tal significado. Depois ele fez um léxico. Quais são palavras que funcionam como sujeito, como predicado, como verbo. E depois de construído isso, ele começou a escrever naquela língua para que ele entendesse o mecanismo daquela língua. Na África tem línguas que isso aqui, ó, significa uma coisa. A pessoa está no meio de uma frase, tem um significado desse estalo na boca. Depois que ele dominou o aspecto formal da língua, ele chamou alguém para ensinar, um nativo, de tal forma que o nativo pudesse escrever a língua que ele falava, mas não escrevia. Traduziu algumas histórias histórias dos nativos, para que eles se sentissem interessados em grafar aquilo que eles sempre acreditavam. E, como ele diz, ele ensinou a desenhar os sons. Depois disso é que ele começou a traduzir o Novo Testamento. Quando ele saiu de lá, ele tinha traduzido os 4 evangelhos. Outra pessoa que o sucedeu traduziu o resto dos evangelhos, o resto do Novo Testamento. Mas eu desconfio que até hoje só tem o Novo Testamento lá. A tradução de uma Bíblia é uma coisa impressionante. Se vocês tiverem interesse no assunto, eu recomendo fortemente um livro chamado Os Tradutores. Não vou me lembrar agora do nome do autor, porque eu comprei esse livro há 30 anos atrás. Mas ele começa o primeiro capítulo contando a história de como foi difícil traduzir a Bíblia para o russo. Cirilo e Metódio entraram em contato e fizeram essa mesma peregrinação do reverendo Ronaldo, só que tinha uma coisa adicional. Eles não podiam usar o alfabeto latino, porque naqueles dias o russo possuía 17 vogais. O português possui apenas 7. E são escritas de forma em 5. Mas tem A, E e E, I, O e O, U. Dá 7 vogais. Mas 17 vogais, aí eles tiveram que inventar letras. Por isso que o alfabeto cirílico é tão complicado, é tão difícil de você. Muitas letras do alfabeto cirílico são letras do grego, mas muitas são peculiares, não tem em outro lugar. Tem lá. E eles gastaram 20 anos para traduzir a Bíblia. Primeiro tiveram que aprender a língua, domesticar a língua, aí depois traduzir a Bíblia. E a Bíblia em cirílico, ela tem coisas impressionantes. Pois bem, voltando um pouco. Falar, então, sobre linguística nos dias de hoje, primeiro que eu estou meio desatualizado, porque eu fiz nos anos 90, já coisa de 30 anos atrás. Apesar de eu me manter razoavelmente atualizado, mas não é tanto assim quanto se eu vivesse na academia ou se eu fosse professor
e tivesse que me manter todo dia. Mas eu me mantenho atualizado daquelas coisas que estão mais. Como é que fala? Não vou dizer mais na moda, mas estão mais em evidência. Então, falar sobre isso é meio complicado. Segundo, falar sobre linguística no meio brasileiro é falar sobre esquerdismo. Por quê? A morte desse rapaz nos Estados Unidos, o que apareceu de gente vibrando. A voto do Fux, eu acompanhei na internet, muita gente dizendo: tem que matar esse juiz safado, mata logo. Ou seja, a coisa tá nesse extremo. Agora você vê que essa turma que está agindo assim, que 90% são universitários, é essa turma que daqui a um ano vai ser profissional. Teve um que escreveu: olha, faça uma vaquinha aí para cobrir minhas despesas e deixa o resto comigo. No outro dia, fulano de tal está morto. O sujeito já faz isso no Nicolas. No outro dia, o Nicolas está morto. Tanto é que ele pediu até a guarda da Polícia Federal. Né? Mas falar de. A linguística foi utilizada como uma arma muito poderosa mesmo. Daqui a pouco nós vamos ver por que disso. Que poder tem essa arma. A segunda coisa é, meus irmãos, em português não tem uma palavra muito boa para isso, mas tem em inglês. É disclaimer. Eu desconfio que logo, logo essa palavra vai ser importada pelos brasileiros, porque disclaimer significa. O significado dela é uma frase. Comunicação legal de que você não tem responsabilidade sobre determinadas coisas. O inglês conseguiu colocar numa palavra só, disclaimer. Então, antes de entrar nisso, nós temos que fazer uma espécie de disclaimer e contar que, por exemplo, pode ter coisa nova que eu não coloquei aqui. Se tiver, vai escandalizar você mais ainda, porque o conteúdo que eu estou colocando aqui certamente vai lhe escandalizar. Nessa primeira parte, agora de manhã, eu vou tentar mostrar os avanços do estudo das ciências da linguagem. E na segunda parte, o quanto que a Bíblia foi afetado por eles, o quanto nós fomos afetados por isso. Antes de entrar, deixa eu contar duas histórias para vocês que vale a pena. Eu era adolescente, frequentava a sexta igreja, porque, afinal de contas, a menina que eu namorava era membro lá. Eu morava no Salgado Filho. Eu ia até a sexta igreja para ficar perto dela. Mas ela ia à igreja aos domingos, à escola dominical, eu ia também. Aí na escola dominical, uma das professoras dizia o seguinte: vamos fazer uma roda, porque aqui não existe autoridade. Cada um de nós tem o mesmo papel aqui. Eu sou apenas uma facilitadora do conhecimento. Hoje eu sei que isso é Paulo Freire. Aí ela começava. Você lê um versículo, outro versículo, outro versículo. Passava a roda toda. O que você entendeu com o seu versículo? Aí a pessoa hesitava um pouquinho. Não, o que ele é para você? Aí a pessoa, às vezes, falava uma coisa que não tinha nada a ver com aquele versículo, mas tinha a ver com ela. Essa é a sua verdade. Grave bem. Você. Essa é a sua verdade. Grave bem.
Ou seja, se tivesse 17 alunos na sala, cada um tinha uma verdade diferente. Isso é o quê? É pior do que Paulo Freire, porque o Paulo Freire não chegava Paulo Freire não tinha cabeça para ir tão fundo. Mas isso basicamente é Hegel. Hegel dizia o seguinte: existe uma verdade, existe uma contra-verdade. As duas se chocam e nasce uma terceira de lá. É a tese, a antítese e a síntese. Tudo funciona assim. A síntese, de repente, se torna tese. Vem alguma coisa contra ela que é antítese. Forma outra síntese. Meus irmãos, você sabe de uma coisa? Muito da nossa sociedade hoje é assim. Funciona assim. Veja, é opinião minha. Por favor, não joguem pedra em mim por enquanto. Depois podem jogar, mas é opinião minha. Eu sou de uma geração em que a liberação sexual atingiu em cheio. Quando era moleque, com 14 anos, as revistas pornográficas, o máximo que elas mostravam eram os seios. E era um seio. E elas vinham envoltas em plástico preto. E só eram vendidos para maior de idade. Tinha certas pessoas que se alugavam. A revista, por exemplo, custava 2 cruzeiros. Nem sei o valor, mas era cruzeiro a moeda. O sujeito cobrava 5 para ir lá comprar. E o máximo que o moleque conseguia ver era uma mulher mostrando um seio. Só isso. Mas isso afetou de tal forma a igreja que as saias começaram a ficar cada vez mais curtas. Mais curtas. Eu lembro como se fosse hoje de um pregador no púlpito, ele tentando ler a Bíblia, incomodado com a garota da primeira. A gente ficou sabendo que era cômodo a garota depois, mas ele incomodado colocava a Bíblia assim na frente. E quando ele viu que não tinha mais jeito, ele levantou-se, deixou a Bíblia aberta, emborcada, levantou-se, chegou na mesa, arrancou a toalha, cobriu as pernas da menina e voltou para o. Isso eu tinha uns 12 anos. Quando eu tinha 36 anos, eu era presidente de um sínodo em São Paulo, sínodo Santos Borda do Campo. As senhoras SAF fez um congresso em São Bernardo, naquele hotel famoso lá em São Bernardo, e eu fui o preletor. E apesar dos holofotes estarem na minha cara, a câmera estar na minha cara, tinha uma senhora no primeiro banco que dava para ver que a calcinha dela era listrada, era rosa e azul. E quando eu notei, eu lembrei do reverendo Juca de Freitas, porque exatamente eu estava tentando levantar a Bíblia para não ver as pernas da mulher. Aí, não sei se você conheceu Dona Mirtes. Dona Mirtes era presidente daquela região. Ela chegou para mim: pastor, tudo bem? Tirei o microfone. A senhora podia pedir àquela senhora que sentasse no segundo banco? Vejam, irmãos, a coisa ficou a tal ponto, como na igreja presbiteriana os pastores são homens
O problema deles está exatamente na roupa das mulheres. Mas eu já vi casos de homens entrando na igreja com uma roupa que numa mulher seria indecente. Isso vai ser tratado por nós aqui numa parte, não, é onde nasceu a linguística, que é a semiótica. Vou tocar com os irmãos nesse problema. Agora, a segunda coisa que eu queria contar para vocês é o seguinte: preparando esse material, eu me deparei com um assunto muito interessante, que é mais curiosidade do que propriamente o nosso assunto. Você já notou que a Bíblia tem 66 livros. E o livro de Isaías também tem 66 livros. O Velho Testamento tem 39 livros. E o livro de Isaías, até o capítulo 39, vai falar das profecias em Israel e de como Israel tem quebrado a lei de Deus. Nos 15 capítulos seguintes, Isaías vai falar sobre a vinda do Messias. Começa no capítulo 40. Vai até o 55. Nesse meio está o 52, que é o capítulo 53, que é o capítulo que mais... É o capítulo que o eunuco estava lendo quando Filipe chegou por perto. E depois, nos últimos 15 capítulos de Isaías, fala sobre a redenção futura do povo de Deus. Porque, se você prestar atenção, no Novo Testamento, a primeira parte fala sobre Jesus e a segunda parte do Novo Testamento vai falar sobre as cartas e, especialmente, sobre a ótica da volta de Cristo. Dá a impressão que Isaías é uma Bíblia em miniatura. Isso vai funcionar para nós em que parte aqui? Bem, irmãos, Bíblia e os estudos literários. Se você mantiver a Bíblia nessa ótica de que a Bíblia fala do povo de Deus no passado, da vida de Jesus Cristo, da sua volta, está muito bom. Porque aí você consegue entender melhor o que eu vou querer dizer com estudos literários. Primeiro eu vou começar com a semiótica. Gente, se a letra estiver pequena, eu peço a você a gentileza de chegar mais para frente, que nesse tablet eu não tenho condição de aumentar a letra. A semiótica ocupa-se de uma linguagem não verbal. E basicamente, ela tem outras coisas, mas basicamente ela tem os signos naturais e os signos convencionais. Não se escandalize com a palavra signos, porque a palavra signos só tem esse sentido que o pessoal dá nos dias de hoje devido aos horoscopistas. Mas signo significa apenas sinal. Quais são os sinais naturais que a semiótica se preocupa? São aqueles sinais que estão na natureza. Onde há fumaça, há fogo. É um ditado, mas é a verdade. Se teve fumaça, tem fogo. Qualquer lugar que você olhe e viu fumaça, não poeira, viu fumaça, tem fogo lá. A fumaça é um signo de fogo. E é natural, é espontâneo. Não tem jeito de você apagar, não tem jeito de você dizer o contra. Nuvens e chuva. É claro que aí há uma certa liberdade, porque às vezes pode ser que o tempo esteja totalmente nublado e não chova. Mas quando há aquelas nuvens negras, há chuva. E os signos convencionais? Sinais de trânsito. Por que vermelho significa sempre parar? Verde significa sempre ir? Porque houve uma convenção que estabeleceu isso. Existem convenções mais ou menos universais, como os sinais de trânsito,
que eu não digo que são universais por um motivo bem simples. Algumas coisas mudaram. Quem é da minha idade sabe que o sinal de contramão antigamente era um traço. Hoje, no Brasil, o traço significa alfândega. Na Europa, o traço significa ainda contramão. São convenções. Aliança na mão esquerda, no dedo esquerdo, significa casado. Aliança no dedo direito significa noivo. Sem aliança, solteiro. Isso foi uma convenção. Apenas e tão somente uma convenção. Tem coisas que são entendidas de forma aleatória, que às vezes nem convenção pode ser. Por exemplo, para algumas meninas, usar calça jeans rasgada significa estar na última moda. Para mim, quando vejo uma mulher com calça jeans rasgada, eu acho que é um desperdício, porque ela pagou mais caro por uma coisa que foi rasgado. Eu começo a questionar a inteligência daquela moça. Estão entendendo? Os convencionais variam, às vezes, de pessoa para pessoa. Os naturais são invariáveis. Isso na psicologia tem uma força enorme. Por exemplo, um psicólogo chamado Erich Fromm, ele diz que nos sonhos, todas as vezes que você sonha atravessando um curso de água, é porque você está com problemas e você está atravessando problemas. Ora, esse símbolo de atravessar um curso de água, ele é bíblico. Nós temos hinos que diz, quando eu chegar ao vale escuro e atravessar as águas do Jordão, significa morte. Não é só problema. Mas o Fromm era judeu e mais, era da escola de Frankfurt. Ele aproveitou essa ligação para tornar uma coisa mais explícita. Para ele, o sonho é tão importante que ele abre o livro dele, A Linguagem Esquecida, com um versículo do Talmud. O Talmud diz que um sonho não entendido é uma mensagem não lida. Aí eu pergunto, e aqueles sonhos que a gente sabe que sonhou, mas a gente não lembra mais dele? Aí, a linguagem esquecida dos sonhos. Mas se a semiótica ocupa-se da linguagem não verbal, ela se ocupa também da linguagem verbal, que é a que nós usamos dia a dia. Por exemplo, casa, entre pochetes, casa, que é assim que se escreve em português, se fosse em inglês, seria house, dependendo da situação. Porque em português, casa pode significar um local físico onde a pessoa habita, mas também pode significar família. Em inglês, a família é mais home do que propriamente house. Então, ele se preocupa, a linguagem verbal é ambígua. Gente, não existe nada mais ambíguo do que uma conversa entre duas pessoas. É por isso que as conversas, geralmente, elas são preenchidas pelos gestos. É por isso que eu não gosto de segurar microfones, porque, às vezes, uma gesticulação, se eu faço isso e digo uma palavra, a pessoa está entendendo que aquela palavra foi dita entre aspas, ou seja, é exatamente aquilo que eu encontrei. A linguagem verbal é ambígua, entretanto, é a que gera discursos e é estudado pela linguística. O discurso é gerado por uma linguagem que é ambígua. Quem aqui já teve uma decepção amorosa com uma pretensa namorada ou namorado, já percebeu o quanto que a ambiguidade é perigosa.
Muitas vezes você diz A e ele entendeu Z, ou ela entendeu Z. A linguagem é extremamente ambígua, especialmente se ela é utilizada sem os cuidados da formalidade. Quando a pessoa usa uma linguagem mais formal, é que ela está preocupada em ser claro e não ter ambiguidades. Mas quando ela usa uma série de gírias, ou ela não completa uma determinada frase, nós estamos caminhando em Minas, por exemplo, para uma confusão muito, muito séria. Minha mulher, às vezes, diz, vou trocar. Você vai trocar o quê, Zilmar? Eu vou me trocar. O reflexivo faz falta. O reflexivo está acabando em Minas. E não é porque o verbo é ergativo, não. Por exemplo, você diz, esse apartamento vende bastante. Aí é um verbo ergativo, vender. Não é um apartamento que vende, mas está subentendido naquilo que você diz que os apartamentos daquele local, daquele prédio, vendem com grande facilidade. Mas se você perde o reflexivo em outras coisas, fica extremamente ambíguo. Eu não lembro rapidamente, mas certamente você está pensando em coisas que você falou sem o reflexivo, porque às vezes eu já notei. Veja, eu não sou mineiro, mas eu tenho direito de falar mal de mineiro porque eu sou casado há 50 anos com uma mineira. Então eu já ganhei o direito de falar mal de mineiro. E o que eu observei é que a pessoa evita o reflexivo para não parecer pedante, para parecer humilde. O mineiro gosta de se parecer humilde. Isso talvez venha o mineiro, a origem, a mineiridade nasceu com os garimpos. Se a pessoa encontrava um diamante, encontrava ouro, aí ele dava um jeito de esconder e fazer de conta que não aconteceu nada. E quanto mais humilde ele parecesse, melhor. Ninguém ia desconfiar que ele estava com o bolso cheio de pepita ou cheio de diamante. Hein? Eu fui pastor de um suíço que ele costumava dizer que Minas é a Suíça brasileira. Tem muito dinheiro escondido, tem muito leite, tem muito queijo, tem muita montanha, e o pessoal fica com cara de paisagem assim, às vezes está com a conta estourando no banco, mas ele finge que não é com ele. Ou seja, não sou só eu que já examinou a personalidade mineira, não. O carioca é ao contrário. O carioca é exatamente o anti-Minas. O carioca, às vezes, tem 1 centavo no bolso, mas ele posa de rico. Mas, continuando.